Fala, rapaziada de Química Aplicada, tudo bem? Então, como vocês pediram, né? A gente vai trabalhar um pouco na última lista de exercícios sobre substâncias de funções mistas, halitos orgânicos e compostos sulfurados, onde a gente fechou um pouco essa parte de química orgânica e a gente amarrou, né? Tudo que a gente viu de química orgânica, né? Todas as funções orgânicas anteriores, hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, tudo isso ficou amarrado aqui, né? E muita gente teve dúvida justamente por isso, porque a gente amarrou muita coisa e ficou um pouco complicado, né? Relembrar e integrar tudo que a gente viu, né? Então, essa lista de exercícios foi justamente para isso, mas a gente vai sanar essas dúvidas a partir de agora, beleza? Então, eu vou abrir aqui a lista em que a gente vai trabalhar, na verdade, em que vocês já estão trabalhando há um certo tempo, mas muitas dúvidas ficaram e alguns exercícios eu selecionei porque o pessoal com frequência veio tirar dúvidas sobre eles, beleza? Então, vamos começar pela questão 1, que fala o seguinte, ó. Considere as substâncias representadas pelas seguintes fórmulas estruturais. Indique os grupos funcionais, a função orgânica presente em cada molécula e dê o nome IUPAC, né? O nome pela regra sistemática da IUPAC de cada uma dessas substâncias. Vamos começar pelo item A, certo? Que a gente tem essa fórmula estrutural aqui. Vamos lá? Então, recapitulando, a gente vai começar pelo item A. Então, no item A, a gente tem, colocando outra vez, essa fórmula estrutural, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai desenhar a fórmula estrutural certinha da substância. Ok. Agora, a primeira coisa que a gente faz é identificar os grupos funcionais para apontar a função orgânica que existe aí, né? Então, qual grupo funcional que a gente está observando aí? A gente está observando esse grupo funcional aqui, ó, SH. Muita gente teve dúvida em confundir esse grupo funcional como sendo uma tiocetona ao invés de ser um tiol. Pessoal, isso aqui é um tiol. A gente viu que o enxofre é um elemento do mesmo grupo do oxigênio. Portanto, as funções orgânicas oxigenadas têm correspondente nas funções sulfuradas, né? Nós temos um correspondente na função sulfurada. Então, lembrando das funções orgânicas oxigenadas, quando a gente tinha aqui, ó, nesse grupo SH, ao invés do S de enxofre, o O de oxigênio. Que grupo funcional era esse? Que função orgânica caracterizava? O grupo funcional era a hidroxila, que caracterizava um álcool, se essa hidroxila tivesse ligada num carbono saturado. Portanto, o correspondente, a função orgânica correspondente quando a gente tem, ao invés do oxigênio, o enxofre, é um tioálcool, beleza? Portanto, aqui a gente não tem uma tiocetona, a gente tem um tioálcool, certo? Então, uma vez que a gente sabe que isso daí é um tioálcool, né? O grupo funcional é esse aqui, esse SH, que é um tiol. Como que a gente pode dar o nome da substância a partir da fórmula estrutural? Primeira coisa, como sempre, a gente vai identificar a cadeia principal, né? A cadeia principal, como a gente está vendo, é essa daqui, da horizontal, certo? Olha aí, ó. Essa é a cadeia orgânica principal, porque ela tem o maior número de carbonos, o grupo funcional está ligado nela, mas a gente também observa uma ramificação pendurada nessa cadeia. Depois de identificar a cadeia carbônica principal, a gente precisa numerar, não é? E a gente numera sempre do carbono mais próximo do grupo funcional, ou seja, a gente não começa a numerar daqui da direita, a gente começa a numerar da esquerda, porque o grupo funcional é o tiol, que está aqui desse lado, né? Do lado esquerdo. Então a gente começa a numerar carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. E a gente tem também, além da cadeia principal, uma ramificação
pendurada no carbono 4, que tem apenas um carbono. Se tem apenas um carbono, o nome dessa ramificação é metil. Beleza? Então, uma vez que a gente fez isso, identificou a cadeia carbônica principal, identificou a ramificação, grupo funcional, a gente faz o quê? Começa a dar um nome da substância, né, da molécula, a partir da cadeia principal, né? Então, se a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o prefixo é pente. Se a cadeia principal tem os carbonos ligados por ligações simples, o infixo é an. E se o grupo funcional é um tiol, né, da função tioálcool, o sufixo vai ser tiol. Portanto, juntando tudo, prefixo, infixo e sufixo, a gente tem pente mais an mais tiol no carbono 2, pentan 2 tiol, né? Esse 2 que aponta o carbono da cadeia principal em que esse grupo funcional, né, o tiol, está pendurado. Nomeamos a cadeia principal, nome da ramificação. O que a gente tem aqui na ramificação? Temos uma ramificação metil no carbono 4. Então, a gente sabe o nome da cadeia principal, a gente sabe o nome da ramificação. O que falta fazer? Juntar os nomes. Nome da ramificação primeiro e depois da cadeia principal. Como é que vai ficar? Não é metil no carbono 4? Então vai ficar 4-metil, pentan 2-tiol. E fechou, pessoal. Esse que é o nome dessa substância representada por essa fórmula estrutural no item A da questão 1. 4-metil, pentan 2-tiol. Beleza? Bom, então entendido esse item A, vamos dar continuidade agora com o item B da questão 1 também. Vamos dar uma olhada em qual fórmula estrutural que a gente tem. A gente tem essa fórmula estrutural e olha quem apareceu de novo, pessoal. Apareceu esse grupo funcional SH, né? Que a gente tá careca de saber que é um tiol, né? Que representa a função tioálcool, né? Então a gente desenha a fórmula estrutural e a gente identifica o grupo funcional. Que grupo funcional é esse? Tiol, logo da função tioálcool. Então, uma vez que a gente identificou, o que falta fazer, pessoal? Falta dar o nome da cadeia principal, né? Cadeia principal que é essa cadeia fechada, né? Que tem a forma de um ciclo em que o tiol está pendurado. Então, a gente dá o nome da cadeia principal. Se tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o prefixo é pente. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, o infixo é an. E como a gente tem a função tioálcool, o sufixo vai ser tiol. Juntando tudo e levando em conta que a gente tem um ciclo, né? O nome vai ficar ciclo pente mais an mais tiol, ciclo pentanotiol. A gente acrescenta esse O para não ficar com o nome pentantiol, né? Que não tem nada a ver. Então, o nome da substância representada por essa fórmula estrutural é ciclopentanotiol. Beleza? Vamos agora para o item C da questão 1, em que a gente tem essa outra fórmula estrutural, né? A gente tem uma ramificação, né? Um átomo de cloro pendurado no núcleo aromático. Como que vai ficar o nome da substância representada por essa fórmula estrutural? Então, pessoal, primeira coisa, a gente desenha a fórmula estrutural, né? E a gente vai identificar grupos funcionais aí, né? Bom, cadê o grupo funcional, pessoal? O grupo funcional é esse átomo de cloro que está aqui, beleza? Então, esse átomo de cloro que está aqui é o grupo funcional que a gente tem para essa fórmula estrutural e caracteriza a função aleto orgânico, como a gente viu. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo são halogênios. Quando eles estão pendurados numa cadeia carbônica, a gente classifica a substância como um aleto orgânico. Então, a gente identificou o grupo funcional. A cadeia principal é o núcleo aromático, né? É a cadeia em que o grupo funcional está pendurado. E além da cadeia principal, a gente tem uma ramificação, que é o que? Esse grupo metil que está também pendurado nesse núcleo aromático. Então, uma vez que a gente identificou a cadeia principal, identificou o grupo funcional,
identificou a ramificação, o que é que a gente tem que fazer? Numerar a cadeia principal, né? E a gente começa a numerar da onde? Sempre do carbono mais próximo do grupo funcional. Logo, esse carbono aqui, né, vai ser o carbono 1, esse carbono do benzeno que está fazendo a ligação com o cloro. E aí, a numeração vai ficar em ordem crescente de que lado? Ou melhor dizendo, de que sentido? Do sentido horário ou do sentido anti-horário? Se fosse no sentido horário, a numeração que ficaria para o grupo metil seria no carbono 5, né? Mas no sentido anti-horário, a numeração para o grupo metil, né, vai ficar de tal maneira que o carbono que está ligado no grupo metil é o carbono 3. E como a gente sabe, a numeração da cadeia principal tem que ser tal que os números sejam os menores possíveis. Então, a numeração correta não é no sentido horário, é no sentido anti-horário. Por isso a gente começa a numerar no sentido anti-horário. A gente tem aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, identificamos a cadeia principal, o grupo funcional, ramificação, numeramos a cadeia principal. O que é que a gente precisa fazer? Dar os nomes da cadeia principal e das ramificações. Lembrando que, por que eu falei ramificações? Porque, apesar do cloro ser o grupo funcional que caracteriza essa substância como um haleto orgânico, para efeito de nomenclatura, a gente trata o átomo de cloro como uma ramificação, beleza? Então, nome da cadeia principal é benzeno. É o núcleo aromático, né, com 6 átomos de carbono. E recuperando a dúvida que veio essa semana, quando que a gente chama de benzeno e quando a gente chama de fenil, quando o núcleo aromático é a cadeia principal, como é esse caso, a gente chama de benzeno, beleza? As ramificações que estão penduradas nesse benzeno são quais? O átomo de cloro, no carbono 1, e o grupo metil pendurado no carbono 3. Então, a gente sabe o nome da cadeia principal, sabe o nome das ramificações, o que é que falta fazer? Falta juntar tudo, né? E aí, vamos prestar atenção no seguinte. A gente já viu que o nome das ramificações é organizado em ordem alfabética, né? A ramificação que vem primeiro é aquela que vem primeiro na ordem alfabética. Então, entre o metil e o cloro, quem que vem primeiro? Bom, C vem antes de M. Então, cloro é que vem primeiro no nome das ramificações. Logo a gente vai ter, para o nome dessa substância, 1 cloro, né? 3 metil, benzeno. Que é o que a gente tem aqui. 1 cloro, 3 metil, benzeno. Beleza, pessoal? Então, mesmo quando a gente está falando de outras funções orgânicas, a gente sempre está seguindo a regra sistemática, né? Que é um passo a passo de fazer o quê? Identificar os grupos funcionais, identificar a cadeia carbônica principal, numerar a cadeia carbônica principal, identificar as ramificações, dar o nome da cadeia principal, dar o nome das ramificações e juntar tudo, né, para formar o nome da substância. Coloca primeiro o nome das ramificações em ordem alfabética e por último o nome da cadeia principal. Beleza, pessoal? Então, entendido aí o item C, vamos dar continuidade agora na solução dos exercícios da questão 1 no item F. Beleza? Vamos ver qual é esse item F. O item F é esse item aqui em que a gente tem essa fórmula estrutural, tá? Vamos ver como é que vai ficar o nome dessa substância. Bom, a fórmula estrutural eu estou reproduzindo aqui, né? Vocês estão vendo que a gente tem uma cadeia carbônica, né? Essa cadeia carbônica tem uma ligação dupla e tem átomos de bromo pendurado nessa cadeia carbônica. Portanto, o que é que a gente pode fazer para identificar os grupos funcionais? Bom, tá na cara, né? É só a gente ver que a gente tem esses 2 átomos de bromo. Esses 2 átomos de bromo caracterizam essa substância como um haleto orgânico, porque o bromo é um halogênio igual o cloro é um halogênio também, que a gente viu no exemplo anterior.
Então o que falta fazer, pessoal? Falta identificar a cadeia carbônica principal e numerar a cadeia principal. Bom, a cadeia principal a gente já viu que é essa única que existe aqui, né, na horizontal. E a numeração é feita de qual maneira? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bom, a numeração, como eu falei, sempre é feita do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, se os átomos de bromo estão mais próximos aqui da direita, a gente vai começar a numeração pelo carbono da direita. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza? Aí alguém pode perguntar, mas essa ligação dupla aqui, ela não é levada em conta quando a gente decide por onde a gente vai começar a numeração? É levada em conta, mas temos ordem de prioridade. A prioridade é, primeiro, do carbono mais próximo do grupo funcional. Se não tiver grupo funcional, aí sim a prioridade vai para a insaturação. Entendido isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o nome da cadeia principal, né? E o nome das ramificações. Bom, cadeia principal é fácil dar um nome, né? A gente tem 6 átomos de carbono, então o prefixo vai ser X. A gente tem uma ligação dupla no carbono 4, como vocês estão vendo aqui, né? Então o infixo vai ser em, né? E o sufixo vai ser O. Por quê? Quando a gente tem um aleto orgânico, a gente utiliza o sufixo O. Juntando tudo, né? Prefixo, infixo e sufixo, X mais em mais O, né? Em no carbono 4 fica X4Eno. E o nome da ramificação, ou melhor dizendo, das ramificações? Bom, o nome das ramificações é bromo. Bromo que está pendurado, átomos de bromo que estão pendurados, melhor dizendo, ambos no carbono 2, certo? Juntando tudo, como é que vai ficar nome das ramificações mais nome da cadeia principal? O nome das ramificações é, se a gente tem 2 ramificações bromo no carbono 2, a gente vai chamar de 2, 2, di, porque são 2 ramificações de bromo, e aí então o nome da cadeia principal é X4Eno, né? Ou seja, repetindo, 2, 2, porque são 2 ramificações, di, porque são 2, bromo, e aí o nome da cadeia principal, X4Eno. Beleza, pessoal? Então também a gente segue a mesma regra sistemática e a gente consegue chegar no nome da substância representada por essa fórmula estrutural. Bom, entendido então o item F, vamos dar continuidade agora, ainda na solução de exercícios da questão 1, no item K, beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aí qual que é a fórmula estrutural da substância que está representada nesse item K. Olha, é essa fórmula estrutural aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente vai desenhar a fórmula estrutural que está representada aí. Então, está aqui a fórmula estrutural. Mesma fórmula estrutural que a gente observou no enunciado. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que identificar os grupos funcionais, beleza? Identificar os grupos funcionais para caracterizar as funções orgânicas que estão presentes aí nessa molécula. Então, quando a gente bate a cara, né, nessa molécula, o que a gente está observando nesse carbono terminal? A gente está observando o grupo funcional que caracteriza uma amida, beleza? Que é um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com amônio. E por outro lado, aqui nesse outro átomo de carbono, a gente observa que quem está pendurado na cadeia? Um átomo de cloro. O que caracteriza o quê? A função orgânica aleto orgânico, já que o cloro é um halogênio. Logo, a gente tem uma substância de função mista, né? Por quê? Porque a gente tem 2 funções orgânicas numa mesma molécula, 2 grupos funcionais diferentes da mesma molécula. O que a gente tem que fazer então? Identificar a função orgânica principal, naquela ordem de prioridade que a gente viu na aula de funções mistas, para saber quem que é a função orgânica principal quando a gente tem mais de uma função. E a gente viu que a amida
é a segunda função orgânica na ordem de prioridade, né? E o aleto orgânico é a última função orgânica na ordem de prioridade que a gente viu. Logo, quem que é a função principal? Função amida, desse grupo funcional aqui. Então, uma vez que a gente identificou os grupos funcionais, identificamos a função principal, a gente faz o quê? A gente identifica a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica principal vai ser aquela que está ligada na função principal, beleza? Então, se a função é amida, essa aqui vai ser a cadeia orgânica principal, beleza? Essa aqui da horizontal, que é a única que tem, na verdade, né? A única cadeia carbônica que a gente tem nessa molécula. Então, identificada a cadeia orgânica principal, a função principal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai numerar a cadeia carbônica principal. Como? Sempre do carbono mais próximo da função principal. Logo a gente começa a numerar a partir daqui, porque esse é o carbono mais próximo do grupo amida. Melhor dizendo, ele é o carbono que compõe o grupo amida, né? Então, feito isso, o que que a gente faz? Numera, né? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. E o que é que a gente faz com as outras funções? As outras funções a gente trata como ramificações na hora de dar o nome, beleza? Então, entendido isso, o que é que a gente precisa fazer? Precisa seguir a regra sistemática. Dar o nome da cadeia principal e dar o nome das ramificações. Então, nome da cadeia principal. Se a gente tem aqui, ó, 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, então o infixo vai ser an. E como a função orgânica principal é amida, então o sufixo vai ser amida. Juntando tudo, pente mais an mais amida, pentanamida. E quais ramificações que a gente tem? Como eu falei, o cloro, que caracteriza a função aleto orgânico, a gente vai tratar como uma ramificação. Portanto, a gente tem a ramificação cloro pendurada no carbono 4, como a gente está vendo aqui. Beleza? Então, identificamos a cadeia principal, demos o nome das ramificações. O que é que falta fazer? É juntar tudo. Nome das ramificações primeiro, nome da cadeia principal depois. Se a gente tem cloro no carbono 4, vai ser 4-cloro, nome da cadeia principal, pentanamida, ou seja, 4-cloro pentanamida. Esse que é o nome da substância representada por essa fórmula estrutural. Beleza, pessoal? Então, é muito simples, mesmo que a gente tenha mais de uma função orgânica na cadeia, né? Ou melhor dizendo, na fórmula estrutural, né, da substância. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir uma regra sistemática. E qual que é a regra sistemática? A regra é: identifica os grupos funcionais. E aí, entre os grupos funcionais, você olha para a ordem de prioridade para dizer quem é a função principal. Você sabe quem é a função principal? O que que você faz com o resto? O resto dos grupos funcionais você trata como ramificações. E aí segue o passo a passo que a gente já conhece, que é o quê? Identificar a cadeia principal, numerar, identificar as ramificações, dar o nome, e aí dar o nome da cadeia principal e das ramificações e juntar tudo. Beleza, pessoal? Então, essa substância aí é a 4-cloro-pentanamida, né? Muito simples também como a gente consegue desmembrar a fórmula estrutural para dar o nome, né? Dando continuidade, porque tem muitas questões, né, nessa lista de exercícios e muitas geraram dúvidas, porque não é um assunto tão simples, né? Vamos para o item L, que está representado aqui, ó. O item L tem essa fórmula estrutural. Vamos ver como a gente identifica os grupos funcionais e dá o nome. Então, como eu falei, primeira coisa a gente desenha. Então está aqui a fórmula estrutural dessa substância. Quem são os grupos funcionais que a gente consegue identificar aí, ó? Nesse carbono em que eu estou apontando agora, a gente tem qual grupo funcional? Carbono com ligação dupla com oxigênio, ligação simples com hidroxila. É claro que é o grupo funcional carboxila, que caracteriza um ácido carboxílico, não é verdade? Mas tem outro grupo funcional? Tem. Olha quem que está aqui pendurado
nesse outro carbono, nesse segundo carbono da cadeia? A gente tem uma amina, né, pendurada nesse segundo carbono. Então nós temos duas funções orgânicas aí: a função orgânica ácido carboxílico e a função orgânica amina. O que a gente viu que é uma amina junto com ácido carboxílico? É um aminoácido, né, pessoal? Então a gente tem um aminoácido. E quem que vai ser a função principal entre a amina e o ácido? Na ordem de prioridade, quem tem prioridade sempre para ser a função principal é a função ácido carboxílico, beleza, pessoal? Então essa aqui é a função principal, e a amina a gente vai tratar como ramificação, beleza? Então, identificamos os grupos funcionais, as funções orgânicas. O que a gente faz? A gente identifica a cadeia carbônica principal, que é essa aqui da horizontal, né? Que é a única que sobrou. Então, como é que vai ficar a numeração da cadeia? A numeração da cadeia vai começar pelo carbono mais próximo da função principal. Se a função principal é ácido carboxílico, então a gente vai começar desse carbono aqui, que é o carbono que compõe a carboxila. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Fechou. O que falta fazer, pessoal? Dar o nome da cadeia principal e dar o nome das ramificações. Então o nome da cadeia principal vai ficar, se tem 3 carbonos, prefixo próprio. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, infixo "an". E como a gente tem a função principal ácido carboxílico, o sufixo é "óico", né? Que a gente viu isso na parte de funções oxigenadas. E quem são as ramificações? A gente tem aqui a função amina pendurada no carbono 2. Logo, a ramificação é amino no carbono 2. Juntando nome das ramificações primeiro e nome da cadeia principal depois, como é que vai ficar? Nome das ramificações: 2-amino, nome da cadeia principal, propanóico. Como é um ácido, a gente sempre coloca o nome ácido antes do nome. Portanto, a gente tem aí o ácido 2-amino propanóico. Esse que é o nome dessa substância representada por essa fórmula estrutural: ácido 2-amino propanóico. Tudo isso a gente conseguiu fazer usando essa regra sistemática de nomenclatura, né? E aí a gente conseguiu dar o nome IUPAC desse aminoácido, não é verdade, pessoal? Então, entendido o item L, vamos dar continuidade, vamos continuar tirando dúvidas, beleza, pessoal? Vamos agora para o item O, que a gente vai ver o enunciado agora aqui na lista, né? Olhem só quem é o item O, né? Substância representada por essa fórmula estrutural aqui. Beleza? Como é que a gente faz para identificar os grupos funcionais e dar o nome? Vamos checar. Primeira coisa que a gente faz, desenha a mesma fórmula estrutural. Tá aqui, né? Exatamente a fórmula estrutural que está representada no enunciado. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Identificar os grupos funcionais. E que grupos funcionais que a gente está observando aí, pessoal? Bom, se vocês prestarem atenção, o que a gente tem aqui nesse carbono terminal da direita? De novo, o grupo carboxila. E o que a gente tem nesse segundo carbono da esquerda para a direita? Quem está pendurado nesse segundo carbono é o grupo hidroxila. Beleza? Então, a gente já circula para identificar que a gente tem nesse carbono o grupo carboxila, que caracteriza um ácido carboxílico. Portanto, a gente já marca como função principal, porque, como eu acabei de falar, ácido carboxílico é função principal sempre em relação a qualquer outra função que apareça na molécula. E a gente tem aqui a hidroxila, nesse outro carbono, que caracteriza a função álcool, se essa hidroxila está ligada num carbono saturado, que é o caso que a gente está observando aqui, né? Então, identificamos os grupos funcionais, as funções orgânicas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa
identificar a cadeia carbônica principal e numerar. Então, se a função principal é o ácido carboxílico, então a gente vai numerar do carbono mais próximo do grupo carboxila, que é esse carbono aqui que de fato compõe o grupo carboxila. Então a gente numera da direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, feito isso, o que é que a gente precisa fazer? Dar o nome da cadeia principal. Como que a gente dá um nome? Prefixo, infixo e sufixo. Então, se tem 5 carbonos, o prefixo vai ser pente. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, o infixo vai ser an. E como o grupo funcional principal, a função principal é ácido carboxílico, o sufixo vai ser oico, né? Então, a cadeia principal vai ter nome de pentanoico, certo? E que ramificações que a gente tem aí? Como eu falei, as outras funções orgânicas que não são a principal, como a função álcool, a gente trata como ramificação. Logo, a gente tem como ramificação uma hidroxila pendurada no carbono 4, que a gente dá o nome de hidroxi, certo? Então, feito isso, o que é que a gente precisa fazer? Terminar o nome. De que maneira? Como a gente sabe que a função principal é ácido carboxílico, então, primeira coisa de tudo, o nome vem ácido, e aí ramificações e cadeia principal. Logo, a gente tem ácido. Quais são as ramificações? 4-hidroxi e o nome da cadeia principal, pentanoico. Logo, o que a gente tem aí é o ácido 4-hidroxi pentanoico. Beleza, pessoal? Então, a partir, de novo, desse procedimento sistemático, a gente consegue olhar para a fórmula estrutural e dar o nome da substância. Entendido o item O, vamos finalmente fazer um último exercício dessa questão 1 no item P, beleza? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui o item P. A gente tem essa fórmula estrutural, a gente precisa identificar os grupos funcionais, as funções orgânicas e dar o nome da substância, né? Vamos resolver rapidamente essa questão aí. Então, no item P, a gente desenha a fórmula estrutural outra vez, né? Essa aqui é a fórmula estrutural dessa substância. Como que a gente encontra os grupos funcionais que estão presentes aí? Bom, outra vez a gente se depara com o grupo carboxila nesse carbono aqui que eu estou circulando para vocês. Então, se a gente tem o grupo carboxila, a gente já sabe que a gente vai ter a função ácido carboxílico, que vai ser a função principal, beleza? E a gente tem também, outra vez, o grupo funcional amina, nesse segundo carbono aqui da direita para a esquerda. Então, nós temos aí duas funções orgânicas. Função amina e função ácido carboxílico, porque tem um grupo funcional carboxila aí, né, que vai ser a função principal. Aí, pessoal, a gente entra na polêmica. Qual que vai ser a cadeia carbônica principal? Bom, na verdade, não tem polêmica, né? A questão é, a cadeia carbônica principal sempre vai ser aquela que contém o grupo funcional da função principal. Bom, a função principal é ácido carboxílico. Onde que está a carboxila? A carboxila está pendurada nesta cadeia aqui que eu estou mostrando da horizontal. Então, esta cadeia aqui tem 4 carbonos. Ela tem até menos do que esse grupo aqui, que é esse núcleo aromático, que tem 6. Aí você pergunta, como é que a cadeia principal pode ter menos carbonos do que a ramificação? Bom, como eu falei, primeiro critério para caracterizar qual é a cadeia carbônica principal é ser a cadeia que tem o grupo funcional da função principal. Então, por mais que essa cadeia aqui tenha menos carbonos, é nela que o grupo funcional da função principal está ligado, beleza? É nessa cadeia aqui da horizontal que a carboxila está ligada. Então, essa cadeia da horizontal a gente vai tratar como cadeia principal, e esse núcleo aromático a gente vai tratar como ramificação da cadeia principal.
Portanto, o que que a gente tem aí? A gente tem essa função, essa cadeia principal, perdão, da horizontal, e a gente começa a numerar de onde? Sempre do carbono mais próximo da função principal. Então a gente começa a numerar a partir do carbono mais próximo da carboxila. Então esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. E a gente identifica as ramificações. A amina a gente vai tratar como ramificação, e esse núcleo aromático a gente trata como ramificação também. E o nome dessa ramificação vai ser fenil. E aí a gente já tira aquela dúvida que ficou. Quando que a gente chama o núcleo aromático de benzeno e de fenil? A gente viu no exercício anterior que o benzeno, a gente chamou de benzeno porque aquele núcleo aromático era a cadeia principal. Como esse núcleo aromático é uma ramificação da cadeia principal, então a gente chama esse cara aí de fenil. Então a gente usa fenil quando o núcleo aromático é ramificação, como esse caso aqui, e benzeno quando o núcleo aromático é cadeia principal, certo? Então, identificamos os grupos funcionais, a cadeia principal, numeramos a cadeia principal. O que que a gente precisa fazer? Dar o nome da cadeia principal e das ramificações. Bom, tá aqui, né? Se a cadeia principal tem 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, o infixo é an. E como a função principal é ácido carboxílico, o sufixo é oico. Portanto, o nome para a cadeia principal vai ser butanóico. E quem são as ramificações? A gente tem um grupo amina no carbono 2, que a gente chama de amino, e a gente tem um grupo fenil no carbono 3, né? Então, identificado tudo isso, o que que falta fazer? Falta juntar tudo para dar o nome. Como a gente tem como função principal ácido carboxílico, a gente sempre começa o nome com ácido, e aí a gente dá o nome das ramificações e o nome da cadeia principal. O nome das ramificações sempre levando em conta a ordem alfabética. Então, quem vem primeiro na ordem alfabética? Amino ou fenil? Bom, o A vem antes do F, portanto a gente começa com A, né? Então, juntando tudo, a gente vai ter ácido, 2-amino, 3-fenil, butanóico. Beleza? Ácido, 2-amino, 3-fenil, butanóico. Esse que é o nome da substância representada por essa fórmula estrutural. Beleza? Então, com isso, a gente conseguiu entender um procedimento geral que a gente utiliza, geral e sistemático, para olhar para a fórmula estrutural da molécula e a partir daí dar o nome e o PAC, né? Que é o nome padrão que a gente usa para a substância. Beleza? Então, muito simples, mas se alguém tiver alguma dúvida, ainda pode falar comigo que eu vou tratar de sanar. Beleza? Então, fechamos a questão 1 por aqui. Vamos agora dar uma olhada nos exercícios da questão 2. Pessoal, olha o que a gente precisa fazer na questão 2. Ó. Qual que é o enunciado? A partir dos nomes... Opa! Isso aqui era para estar junto, né? Não era a presente, era a presente, né? A partir dos nomes seguintes, apresente a fórmula estrutural dos compostos. Vamos começar pelo item A, que é o clorociclopentano. Beleza? Como é que vai ficar a fórmula estrutural do clorociclopentano? Bom, basta a gente olhar para o nome e começar a desmembrar as informações a partir do nome. Então a gente tem cloro antes, então a gente já sabe que quem está ligado na cadeia principal é um átomo de cloro, o que caracteriza essa substância como um aleto orgânico. Então isso a gente já sabe. O que mais que a gente pode tirar de informação? Esse ciclo já dá para a gente informação de que a cadeia principal é uma cadeia cíclica. Outra informação, esse pente, né, esse prefixo pente, dá outra informação, que é qual? Que a cadeia principal tem 5 carbonos. E o an dá outra informação, que é a de que os carbonos da cadeia principal estão ligados por ligações simples. Então, o que a gente vai fazer?
vai pegar essas informações e montar a fórmula estrutural. Bom, se a gente tem 5 carbonos ligados por ligações simples, basta a gente pegar os 5 carbonos e ligar por ligações simples numa cadeia cíclica, ou seja, num ciclo. Então, colocamos 5 carbonos, ligamos eles por ligações simples num ciclo, né? O que é que falta fazer? Bom, se a gente tem um haleto orgânico em que o cloro está pendurado na cadeia principal, a gente coloca pendurado em qualquer um desses átomos desse ciclo o átomo de cloro. Pode ser aqui nesse átomo aqui, mas podia ser nesse outro, ou nesse outro, ou nesse outro. Tanto faz. O que acontece é que tem um átomo de cloro pendurado na cadeia principal. Beleza, penduramos o átomo de cloro aqui. Finalmente, o que é que falta fazer para dar a fórmula estrutural? Preencher as ligações que faltam dos átomos de carbono com átomo de hidrogênio. Então, cada carbono pode fazer até 4 ligações, né? 4 ligações simples. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, então falta uma ligação. Então, a gente tem que pendurar um hidrogênio aqui. Nesse outro carbono, se ele está fazendo 2 ligações já, está faltando 2 ligações para completar o octeto dele. Então, a gente pendura 2 átomos de hidrogênio. O mesmo para esse outro, para esse outro e para esse outro. É o que a gente faz. Pendura os átomos de hidrogênio para completar as ligações dos carbonos que faltam. Beleza? Então, com isso a gente consegue dar a fórmula estrutural da substância a partir do nome, clorociclopentano. Basta a gente desmembrar as informações que estão presentes no nome. A gente pode ainda representar essa fórmula estrutural, como se trata de um ciclo, simplesmente dessa maneira. Bom, se são 5 carbonos, basta fazer aqui um ciclo com 5 vértices e pendurar o átomo de cloro. Só isso serve para representar o clorociclopentano. Beleza, pessoal? Essa é a fórmula estrutural simplificada que a gente viu, não é? Então, entendido esse item A, vamos dar continuidade na solução dos exercícios, agora partindo para a questão 2, item C, que eu coloquei de propósito para saber se o pessoal ia mesmo atrás para resolver, né? A gente tem aqui no item C que dá a fórmula estrutural da dietilsulfona. Esse nome dietilsulfona não está de acordo com a nomenclatura IUPAC. Ele é um nome usual, ou seja, é um nome pelo qual é conhecida a substância, mas não é o nome como de fato se utiliza na regra IUPAC, tá? Mas, mesmo assim, a partir dessa nomenclatura usual, a gente consegue dar a fórmula estrutural. Beleza? Como que a gente vai fazer? Vamos desmembrar as informações que estão presentes no nome e dar essa fórmula estrutural. Bom, dietilsulfona, o que a gente pode tirar daí? Primeiro de tudo, se trata de uma sulfona, a gente tem aí o mesmo que uma tiocetona. Tiocetona ou sulfona é o mesmo nome para função sulfurada caracterizada por esse grupo funcional. Um átomo de enxofre fazendo a ligação dupla com oxigênio. Então, assim como a gente tinha a função cetona, que era um átomo de carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio. Eita porra. Então, pessoal, tive que dar um corte agora, né? Porque estava errado, pessoal. O grupo funcional sulfona estava errado. Mas vamos continuar de onde a gente parou. A gente estava tentando descrever a fórmula estrutural da dietilsulfona, né? Então, como que a gente faz isso? A gente pode, mesmo sabendo que isso não é o nome que está de acordo com a regra sistemática da IUPAC, dar a fórmula estrutural mesmo assim. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente olha para o nome, está escrito aqui sulfona. Sulfona, que é o mesmo nome que a gente dá para a função sulfurada tiocetona, que é o correspondente para o enxofre da função oxigenada cetona, que é o que? Na função cetona a gente tem o grupo carbonila, que é um carbono fazendo a ligação dupla com oxigênio. Nesse caso,
como a gente tem a função sulfurada correspondente, a gente vai ter o carbono fazendo a ligação dupla com o enxofre, né? Não com oxigênio. Então, isso que é uma sulfona ou tiocetona. Além disso, que outras informações que a gente consegue tirar daí? Bom, esse dietil aponta que a gente tem de dois, né, grupos chamados etil. Etil, que a gente sabe, é esse grupo que tem dois átomos de carbono na ramificação, né? Então, entendido isso, como que a gente faz para montar a fórmula estrutural da dietilsulfona? Bom, a gente está vendo que para uma sulfona, né, uma tiocetona, a gente tem o que? O carbono fazendo a ligação dupla com enxofre, e ele tem, ó, duas ligações sobrando. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de a gente ter um dietil aqui? Tem. Significa o quê? Que esses dois grupos etil vão se ligar cada um em uma ligação que está sobrando no carbono da sulfona. Beleza? Então, o que a gente faz para fechar de vez a fórmula estrutural? Pendurar no grupo da sulfona um grupo etil desse lado, outro grupo etil do outro. Olha o que a gente fez. A gente tem a sulfona. A gente sabe que é dietilsulfona, então a gente tem dois grupos etil. Um pendura de um lado do átomo de carbono da sulfona e o outro do outro lado do átomo de carbono da sulfona. Aí o carbono fica com todas as ligações completas, né? Duas simples e uma dupla. E a gente finaliza a fórmula estrutural da dietilsulfona. Não é a nomenclatura IUPAC, mas a gente consegue, a partir do nome, desmembrar as informações e dar a fórmula estrutural. Como é que seria se fosse nomenclatura IUPAC? Se fosse nomenclatura IUPAC, a gente sabe que tiocetona, a gente utiliza o sufixo tiona, né? E aí a gente teria a sulfona, né, pendurada no carbono 3, né, da cadeia. E a cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né, ligados por ligações simples. Então seria pentan 3 tiona, né? Então dietilsulfona e pentan 3 tiona é a mesma substância que tem essa fórmula estrutural. Beleza, pessoal? Desculpa essa falha aí, mas rapidamente identifiquei e fiz o corte para a gente corrigir. Beleza? Então, entendido esse item da questão 2, o que a gente faz? Vamos olhar para o item E. Quando você olha, parece até uma coisa muito complicada, né? É o 1-amino-pentan-2-ol. Parece difícil montar a fórmula estrutural, mas não é. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai olhar para o nome e tirar as informações para montar a fórmula estrutural. O que a gente consegue tirar de informação a partir do nome? Bom, esse sufixo ol já aponta para a gente que a função principal é a função álcool, né? A função álcool, e portanto a gente vai ter uma hidroxila pendurada na cadeia principal. Essa hidroxila está pendurada no carbono 2. Por isso que é 2-ol. A gente tira de informação do prefixo pente que a cadeia principal tem 5 carbonos. A gente tira de informação do infixo an que os carbonos da cadeia principal são ligados por ligações simples. E além disso, a gente tira de informação da ramificação que a gente tem um grupo amina, né, de amino, pendurado no carbono 1. O que é que a gente faz então com todas essas informações? Vamos montar a fórmula estrutural. Como? Primeiro, pega 5 carbonos e distribui eles com ligações simples, que é o pente mais an, né? Pentan. Além disso, o que é que a gente faz? Bom, a gente não tem dois grupos funcionais aqui, um amina e um álcool, uma hidroxila e um grupo amina. O que é que a gente faz? Pendura a hidroxila no carbono 2. Tá aqui, ó. Segundo carbono, pendura a hidroxila. E pendura a amina no carbono 1. Tá aqui, ó. Primeiro carbono, tá pendurada a amina. Pronto. O que é que falta fazer para fechar a fórmula estrutural? Completar as ligações dos carbonos que estão faltando, né, as ligações com átomo de hidrogênio. Então esse carbono
tem 2 ligações simples já. Para completar as 4, faltam quanto? 2 simples. Então pendura 2 átomos de hidrogênio aqui. 1 átomo de hidrogênio aqui. 2 aqui e 3 aqui. É o que a gente fez. Pronto. Fechamos a fórmula estrutural da substância que tem o nome 1-amino-pentan-2-ol. Beleza, pessoal? Então, também, muito simples. A gente olha para o nome, tira as informações e monta sempre seguindo esse passo a passo. Distribuir os carbonos de acordo com as ligações, pendurar os grupos funcionais e pendurar a ramificação, se tiver, e depois completar as ligações que faltam para cada carbono com hidrogênios. Simples, né, gente? Então, vamos resolver, para fechar a questão 2, esse item G aqui, que também parece uma coisa monstruosa, né? É o ácido 2-amino-4-metilpentanóico. Como que a gente pega esse nome e dá a fórmula estrutural só olhando para ele? Bom, pessoal, outra vez a gente vai destrinchar as informações. Então, do ácido 2-amino-4-metilpentanóico, que informações que a gente consegue tirar? Se o sufixo é oico, então indica para a gente que a gente tem uma carboxila pendurada na cadeia principal, o que caracteriza a função ácido carboxílico que está na cara aqui, né? Se é ácido carboxílico, né? Então a gente tem a carboxila, que é esse grupo funcional aqui, né? Pendurado na cadeia principal. Além disso, que outras informações a gente consegue tirar? A gente tem esse infixo AN, que aponta para a gente que na cadeia principal os carbonos são ligados por ligações simples. A gente tem esse prefixo pente, que aponta que a cadeia principal tem 5 carbonos. Que outras informações a gente tira? A gente tem aqui, ó, o nome de uma ramificação chamada metil. Então a gente sabe que na cadeia principal a gente tem esse grupo aqui, grupo metil, pendurado nela. Outra informação que a gente tira, a gente tem aqui o nome dessa outra ramificação chamada amino, que caracteriza o grupo funcional amina e indica para a gente que esse grupo amina também está pendurado na cadeia principal. Então, o que a gente faz com esse monte de informação para dar a fórmula estrutural? Bom, a gente segue o passo a passo que eu acabei de descrever. Primeiro, não são 5 carbonos ligados por ligações simples na cadeia principal? Então, distribui 5 carbonos e liga por ligações simples. Segunda coisa, o que a gente faz? A gente não tem 2 grupos funcionais? Então, liga os 2 grupos funcionais e liga também logo a ramificação nos respectivos carbonos que estão indicados, né? Então, se a gente tem pentanóico e não tem numeração antes do sufixo, a gente sabe que em um carbono terminal a gente vai pendurar o grupo carboxila. Pode ser nesse carbono aqui da ponta. Então a gente pendura aqui o grupo carboxila. A gente tem 2 amino, indicando que o grupo amina está pendurado no carbono 2. Bom, se ácido carboxílico é a função orgânica principal, então a numeração começa daqui. Se a gente colocou a carboxila aqui, logo o carbono 2 vai ser qual? Esse segundo, que a numeração vai da direita para a esquerda. Então esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. A gente pendura a amina no carbono 2. A gente não tem uma ramificação metil no carbono 4, então seguindo a numeração 3, 4, a gente pendura o grupo metil aqui no carbono 4. O que falta para fechar a fórmula estrutural? Como eu falei, falta colocar os hidrogênios que completem as ligações de cada átomo de carbono que estão faltando. Então, esse carbono está fazendo uma ligação, a gente pendura 3 hidrogênios. A gente pendura 1 nesse aqui, 2 nesse aqui e 1 nesse aqui. E ponto. Essa aqui é a fórmula estrutural do ácido 2-amino-4-metilpentanóico. Como eu falei, tudo no passo a passo. Primeira coisa, tirar as informações que a gente consegue tirar do nome. E depois, seguir esse método, né, pessoal? Você pega os carbonos, distribui de acordo com as ligações, pendura os grupos funcionais e ramificações e finalmente completa as ligações que faltam para os átomos de carbono com hidrogênios. Beleza, pessoal?
Então, assim, né, rapidinho, a gente conseguiu pegar esse nome que é enorme, né, ácido 2-amino 4-metilpentanóico, e transformar nisso aqui, ó, numa fórmula estrutural simples de uma molécula. Beleza, gente? Para finalizar, a gente vai falar agora da questão 4, que é muito parecida com a questão 5, né? A gente tem o que no enunciado da questão 4? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Questão 4. O flunitrazepam é o nome pelo qual é conhecido um medicamento que foi muito utilizado para tratamento da depressão severa, né? Atuando no sistema nervoso central para diminuir crises de ansiedade e distúrbios do sono. A fórmula estrutural da molécula desta substância é apresentada a seguir. Então está aqui a fórmula estrutural do flunitrazepam. Observação, né? Também conhecido como princípio ativo da droga vulgarmente chamada de Boa Noite Cinderela, né? Então, por ter, né, esse efeito colateral, né, de provocar uma sonolência profunda, ele foi muito utilizado como sedativo de forma criminosa, né? Apesar de ele ter sido um medicamento inicialmente desenvolvido e produzido para o tratamento da depressão severa. É o flunitrazepam, o Boa Noite Cinderela, né, pessoal? Então, para o Boa Noite Cinderela, o que a gente precisa fazer? No item A, escrever a fórmula química do composto. E no item B, indicar na fórmula estrutural os grupos que caracterizam essa substância. Certo? Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Essa também é outra questão que eu queria que vocês corressem um pouco atrás para despertar curiosidade, né? E saber mais informações. Por quê? Vamos lá. Item A é o mais simples, né? Da fórmula estrutural. Desculpa, da fórmula química. O que a gente vai fazer para dar a fórmula química? Primeira coisa, a gente desenha a fórmula estrutural. E segunda coisa, como se trata de uma fórmula estrutural simplificada, ela omite os átomos de hidrogênio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pendurar os átomos de hidrogênio que estão ocultos na fórmula simplificada, para a gente poder enxergá-los e descrever a fórmula química, né? Então, esse vértice aqui representa um átomo de carbono na forma simplificada. Como a gente está vendo, ele está fazendo uma ligação simples e uma ligação dupla. Quantas ligações faltam para ele completar o octeto? Uma ligação simples. Então, essa ligação simples a gente vai substituir pelo quê? Por um hidrogênio. O mesmo para esse cara aqui, o mesmo para esse cara aqui, o mesmo para esse outro e esse outro. Beleza? Então a gente já desocultou, né? A gente descobriu todos esses átomos de hidrogênio. Esse carbono aqui já está fazendo todas as ligações possíveis, né? Duas simples e uma dupla. Com esse aqui a mesma coisa, duas simples e uma dupla. Com esse aqui, mesma coisa, duas simples e uma dupla. Com esse aqui, ó, a mesma coisa, ó, duas simples e uma dupla. Então aqui não tem mais onde pendurar hidrogênio. Agora nesse outro átomo de carbono, o que a gente tem? Duas ligações simples. Quantas faltam para completar o octeto? Duas ligações simples. Então a gente pendura dois hidrogênios aqui. Ponto. Não tem mais onde pendurar átomo. O que a gente faz para dar a fórmula química? Basta contar os átomos de cada elemento e juntar depois, né? Então a gente tem que elementos presentes aí? Carbono, claro, que é uma substância orgânica. Hidrogênios, que a gente descobriu. Átomos de oxigênio, nitrogênio e flúor, né? Então a gente vai contar a quantidade de átomos de cada elemento. Começando pelo carbono. Quantos átomos a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que eu não contei esse aqui, né? 16. Então a gente tem 16 átomos de carbono. Recapitulando a contagem, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Beleza? Então tá certo. Tem 16 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? A gente tem os que a gente descobriu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 2, 9, com mais 3 que já tinha nesse grupo metil, 12. Então a gente tem 12 átomos de hidrogênio. De oxigênio, a gente tem um aqui e 2 aqui, portanto 1 mais 2, 3 átomos de oxigênio. De nitrogênio, a gente tem 1, 2. 2 átomos de nitrogênio. E de flúor, quantos a gente tem? 1. Então, 1 átomo de flúor. Juntando tudo, a fórmula química vai ficar, portanto, C16, porque tem 16 carbonos, H12, F, né, porque tem um átomo de flúor, N2, que tem 2 nitrogênios, e O3, tem 3 oxigênios. Então, a fórmula química, né, do Boa Noite Cinderela é C16H12FN2O3. Beleza, gente? É só contar os átomos de cada elemento e juntar na fórmula. Então, entendido o item A, vamos resolver o item B, que pede para a gente identificar os grupos funcionais que estão presentes na molécula dessa substância. Vamos começar a identificar grupo funcional. Primeiro, o que a gente tem aqui? Um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. O que é isso? O grupo carbonila, né, gente? Grupo carbonila que caracteriza uma cetona. Beleza? Então a gente tem uma cetona aí. Nesse outro lado da molécula, o que a gente tem? Carbono fazendo uma ligação com nitrogênio e o nitrogênio com 2 oxigênios. Pô, que negócio é esse, né? O nitrogênio com 2 oxigênios. Nada mais é do que esse grupo funcional aqui, em que o nitrogênio faz a ligação dupla com o oxigênio e a ligação dativa com o outro oxigênio. O nitrogênio fica com uma carga parcial positiva e o oxigênio com a carga parcial negativa. Esse aqui a gente viu quem é. É o grupo nitro. Então a gente tem, além da carbonila, que caracteriza uma acetona, o grupo nitro, que caracteriza um nitrocomposto. Além disso, a gente tem o que? Aqui, ó, um átomo de flúor pendurado nesse outro átomo de carbono. Então, o átomo de flúor pendurado caracteriza o que? Se o flúor é um halogênio, vai caracterizar um aleto orgânico. Então, a gente tem cetona, nitrocomposto e aleto orgânico. Além disso, a gente tem aparecendo o que? Um átomo de nitrogênio aqui e um átomo de nitrogênio aqui, no que é um grande ciclo, né, da cadeia orgânica principal. Então, como que a gente caracteriza a função nitrogenada nesse caso, em que a gente tem um nitrogênio num grande ciclo, né? Pessoal, quando o nitrogênio está num ciclo enorme como esse aqui, a gente caracteriza esse cara como asa ciclo, ok? Asa ciclo. Aí o que acontece? A gente tem quantos ciclos aqui, ó? Um ciclo aqui e outro ciclo aqui. Portanto, a gente vai caracterizar esse cara como não apenas asa ciclo, como asa biciclo, beleza? Porque o nitrogênio, ele está numa cadeia orgânica que contém 2 ciclos, tá? Então, com isso, a gente tem um asa biciclo, né? Não apenas um asa ciclo. Então, era essa a parte que eu queria que vocês corressem atrás para saber, porque, como eu falei, a gente não viu todas as funções oxigenadas, nem todas as funções nitrogenadas. A gente deixou de ver algumas funções nitrogenadas. Uma delas é essa que eu acabei de citar. Nitrogênio, num grande ciclo, é um asa ciclo. Então, se a gente tiver 2 ciclos e o nitrogênio estiver ali no meio como heteroátomo, como é esse caso aqui e aqui, a gente tem um asa biciclo, beleza? Que é como a gente caracteriza como a gente caracteriza essa função orgânica. Então, na fórmula estrutural que representa a molécula do Boa Noite Cinderela, a gente tem funções cetona, nitrocomposto, aleto orgânico e asa biciclo. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essa aula de solução de exercícios selecionados da lista de exercícios 11, que não é fácil, né? Funções mistas, acaba dando uma embaralhada em tudo que a gente viu, mas espero que tenha conseguido com esse exercício tirar a dúvida de muitos, principalmente da maioria. E aqueles que não tiverem
não conseguiram entender algum ponto, podem chegar comigo e falar que eu vou dar um jeito de tirar a dúvida de cada um com toda certeza, beleza? Não se inibam em falar comigo que eu vou ajudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e um ótimo estudo. Até mais!